Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para continuar na parte 2 e eu quero colocar ela com mais detalhes de como tudo aconteceu. Nesse tempo, comecei também a entrar em um processo com Deus. Foi difícil porque eu já tinha saído do tratamento da gastrite e eu estava já com medo, porque eu comecei a pesquisar, né? Todo mundo faz isso quando começa a sentir alguns sintomas. Quando eu fui tendo a certeza de que era tuberculose, eu comecei a pesquisar. Comecei a ver alguns testemunhos também que eu já vi aqui. E eu comecei a ficar com muito medo de passar por mais um tratamento. Mas nesse tempo eu lembro que Deus falou comigo. Ele começou a falar que Ele iria cuidar de mim e que não era para minha morte, mas era para testemunhar a glória dele. E eu lembro que um dia eu fui na casa da minha irmã, eu cheguei lá muito mal. E ela contou para mim que ela teve um sonho. Nesse sonho ela me via muito bem, ela me via restaurada. Aquilo me alegrou muito, mas eu continuei com aquele temor, porque seriam 6 meses de tratamento e um tratamento muito pesado. Então foi que Deus começou a falar comigo, comecei a me acalmar e decidi confiar. Mas foi muito difícil. E eu queria contar para vocês um pouco das reações em si do remédio. As primeiras reações que eu tive foram logo no primeiro dia. Eu comecei a tomar 4 comprimidos por dia. Eu vou colocar ali qual era o comprimido e o nome, que senão eu posso errar. Quando eu tomei a primeira vez, já comecei a sentir. Eu tomei, passou alguns minutos, minha pele começou a ficar avermelhada, muito avermelhada, e como se fosse uma alergia, né? Então eu comecei a ficar desesperada com aquilo. E só que aí aquilo acalmou, passou. E outro susto que eu tive foi quando eu fui fazer xixi. Meu xixi estava totalmente vermelho, então foi um susto. E aí, né, claro, fui pesquisar e tudo mais e era normal. Logo em seguida, passou-se mais uns dias, eu comecei a ter muita coceira na pele, muita coceira. Fora a dor de cabeça, o enjoo também, isso me trazia muita indisposição. Eu lembro que na primeira semana teve um momento que eu já ficava muito cansada e eu só ficava na cama, porque eu não tinha disposição e eu não queria comer, mas eu precisava me alimentar, eu precisava levantar um pouco, mas foi muito difícil esse primeiro momento, essas primeiras semanas. Passadas essas semanas, fui na minha enfermeira, né, para consulta, falei para ela dessas coceiras que tinham aparecido, começou a ficar muito feio, principalmente entre as minhas mãos e nos meus pés, principalmente. Ela falou que não podia fazer tanta coisa porque era a reação que o remédio dava. Isso mostrava que ele estava reagindo. E eu fiquei, tá, o que eu faço? Ela me indicou algumas coisas para amenizar mais e foi que eu consegui seguir e foi melhorando mais. Passado mais algum tempo, eu fiquei tomando 3 meses esses comprimidos, esse vermelhinho da cartela vermelha. Todo dia eu tinha que tomar. E pela manhã. Era pela manhã. E aí foi melhorando, comecei a me sentir mais disposta, foi melhorando os sintomas, já não sentia mais tanta dor de cabeça, tanto enjoo. Mas aí eu tive que mudar a medicação. Porque após esses 3 meses, a gente troca por outro que meio que diminui, mas não diminui, porque são 4 comprimidos novamente, mas é um pouco menor. Os componentes são diferentes. E eu pensando, vou trocar de comprimido, já estou me sentindo melhor e vou continuar minha vida. Mas aí, quando eu troquei a medicação, eu senti que ele atacou outras coisas. Parece que evidenciou algumas coisas que eu sentia no início. Então eu comecei a ficar mal de novo. Eu tinha nesse meio tempo tentado voltar para minha vida normal, mas não deu certo. Eu tive que parar novamente para o meu corpo readaptar ao remédio. E foi aí que começou outra coisa. Eu comecei a ter muita espinha. Eu pensei que no início ia ser só um pouquinho, né, tal, mas depois começou a encher muito e isso começou a mexer na minha autoestima também. Aí foi, parece que foi só piorando as coisas. Mas em tudo eu vi que era necessário, eu não podia quebrar. Eu não podia quebrar. E tive queda de cabelo também. A minha mãe um dia, eu nunca tinha mostrado pra ela não se preocupar, né? Sempre tive muito cabelo. Mas teve um dia que eu lavei o cabelo, eu molhei o cabelo, na realidade. E eu fui e mostrei pra ela tanto de cabelo que tinha caído. Eu vou deixar também algumas imagens. E ela ficou assim, muito assustada. Nesse dia eu não lembro de ter batido foto, mas outros momentos eu fiz.
Às vezes era só a falta de pentear o meu cabelo, caía muito, muito, muito. E ela ficou assustada. Mas eu falei, não, é o momento, já tenho muito cabelo mesmo. Deus não vai me deixar careca. Mas também isso foi uma das coisas que eu senti. A mim, foi um momento difícil. Foi muito difícil, mas o momento final do tratamento foi pior. Porque tinha dias que eu realmente estava muito mal. Eu não queria levantar da cama. E isso é algo que sempre, quando eu falo, eu me emociono. Porque foi um momento muito difícil. Muito difícil. Tinha dias que eu acordava e eu ficava ali na cama pedindo forças para Deus, para que eu pudesse levantar. E eu lembro de alguns momentos em que eu acordava, tinha que tomar o remédio pela manhã, e eu olhava para aquele remédio, ficava olhando assim, tinha uma janela no meu quarto. Eu olhava para fora, olhava para o céu e começava a chorar. Literalmente começava a chorar e falava para Deus que eu só queria que isso acabasse. Eu só queria que acabasse logo, porque eu já não aguentava do que eu estava sentindo e eu olhava pro remédio na minha mão e eu falava pra mim que eu sabia que eu estava tomando, eu ia tomar algo que ia me fazer mal, mas que eu precisava. Que a gente não pode quebrar o tratamento. De jeito nenhum a gente pode quebrar o tratamento, tem que continuar. E esses momentos finais eu comecei a ficar muito mais sensível, muita coisa aconteceu, eu precisei ficar isolada, eu me isolei dos meus amigos, eu tinha mais a minha família por mim, mas até isso tinha momentos que nem a minha família podia me ajudar. E era eu e Deus. Mas Deus falou comigo. No momentos finais, assim, Deus usou alguém pra mim, uma tia minha, ela falou pra gente orar. Deus tocou no coração dela pra ela me ajudar em oração. E Deus falou pra mim que eu iria agradecer por estar vivendo isso. E eu pensava, como é que eu vou agradecer por algo de tão ruim? Que todo dia eu tomo esse remédio, eu não sinto fome, eu sinto dor, eu tô me sentindo mal. Como é que eu vou agradecer por isso? Mas antes de terminar o tratamento, eu agradeci a Deus. Quando foi chegando o momento final, eu lembro que eu já olhava para as cartelas, tem uma foto aí de 3 cartelas. E eu bati essa foto, porque faltavam 3 dias para me terminar. E o número 3 para mim, eu gosto muito do número 3. E eu falei, são 3 dias, Senhor. Faltam 3 dias. Eu ficava naquela expectativa, mas foi muito difícil. Eu descobri nesse meio tempo, no finalzinho, que eu estava com uma complicação no fígado e nos rins. E isso me deixou sem chão. Eu lembro que eu voltei para casa meio já desnorteada, né? Porque eu falei, Senhor, eu não vou aguentar passar por mais um tratamento. A minha enfermeira ficou muito preocupada e ela já queria me encaminhar para a capital. E eu tive que, apesar de estar tão atordoada, eu tive que parar um pouco e pensar. E eu olhei para ela e falei, eu não vou aguentar passar por mais uma coisa. Eu me responsabilizei de a gente deixar um tempo, pelo menos alguns dias, uma semana, para que eu pudesse ver outras opções para melhorar. E eu lembro que eu já estava num estado assim muito complicado. E eu orei, falei, Senhor, me ajuda, porque eu não vou aguentar. E graças a Deus, Deus fez uma obra, né? E ele me curou, me curou. E eu pude começar a melhorar, sentir que eu estava um pouco bem, começar a sair um pouco mais. E foi tudo graças a Deus. Eu lembro também de um momento que Deus fez acontecer. Apareceu uma gatinha, eu não gostava de gatos. Apareceu essa gatinha, ela ficou aqui e teve momentos que era eu e ela. E teve um dia que eu tava muito, muito mal. Muito mal. Eu comecei a falar com Deus. E a gatinha entrou no quarto, porque tinha momentos que eu me sentia só. Começava a me sentir só. Um momento de muitas guerras, assim, na mente, muitas batalhas na minha mente. E eu comecei a falar com Deus, eu tinha esquecido até dela. E ela entrou no quarto e ficou bem perto de mim. E olhou pra mim, assim, de uma forma que eu senti. Eu senti que era o cuidado de Deus. E que Ele estava comigo. Mesmo sendo tão difícil, mas Ele fazia essas coisas. Era alguém que mandava uma mensagem,
essa gatinha, que até hoje eu tenho muito carinho por ela. E eu comecei a saber que Deus estava comigo em meio a tudo isso, né? E não foi um processo fácil, mas muitas coisas tiveram que sair. Eu me afastei das pessoas, eu já não tinha vontade de conversar com ninguém, porque eu tava revirada por conta de remédios, de batalhas e tudo. Mas foi um momento de grandes experiências que eu tive com Deus também, porque Ele me chamava, eu via a presença de Deus comigo ali, sempre, sempre, sempre. E para completar, quero falar para você que talvez esteja passando por esse momento, que eu quero dizer que você tenha fé. Tenha fé, eu não sei se você crê em Deus, eu não sei, mas eu creio. E a minha fé em Deus foi o que me fez continuar. Porque eu pensava, tinha dias que eu pensava, hoje eu não vou aguentar. Hoje eu não vou aguentar. Mas Deus sempre fazia, tanto que num dia, nesse dia que eu vim, desse resultado, essa bagunça que tava aí no meu fígado, no meu gente, uma amiga me liga, cheguei em casa em prantos, uma amiga me liga e Deus começa a falar comigo muitas coisas. Então, se apegue em Deus, tenha fé, confie que é um momento que vai passar. Tudo passa nessa vida, tudo passa. Mas permaneça firme, tome o remédio direitinho, busque, mesmo que você não queira se alimentar, mas busque se alimentar, busque fazer uma comida diferente, porque às vezes era isso que até minha mãe tentava fazer, eu também. Eu não queria comer nada, mas eu inventava alguma coisa, né? Pelo menos que eu olhasse em pouco, mesmo que eu não quisesse, mas eu comia. Então busque isso. Busque falar com as pessoas como você se sente, né? E aquelas pessoas que estão com você ali, agradeça a elas e elas terão paciência, assim como muitos tiveram paciência comigo. Entenderam o meu momento, meu processo, vinham, falaram que estavam orando por mim. Então permaneça, não quebre seu tratamento, siga firme, que vai dar tudo certo. Eu sou a prova viva de que deu tudo certo. Eu vou fazer uma parte 3 de como foi que eu terminei o tratamento, como eu me senti depois de algum tempo. O que eu fiz, assim, pra melhorar essa questão de não ter fome e para ajudar a esses efeitos serem menos agressivos no meu organismo. Então eu venho com a parte 3 e desde já agradeço a vocês que ficaram até aqui, que vocês possam ser fortalecidos, edificados pelo Senhor e fiquem todos com Deus.